Estamos no terceiro e último bloco do Alerj Debate, falando sobre o potencial turístico do estado do Rio de Janeiro. Deputado, como é que o senhor avalia as políticas públicas, o desenvolvimento do turismo no interior do estado? Olha, ainda de forma muito incipiente ainda. Infelizmente, a gente precisa ter política pública séria. Nós temos potencial terrível. Por gravidade, nós sabemos que o turista, o mineiro gosta de Cabo Frio. Enfim, como é que a gente faz para estimular essa atratividade por Cabo Frio, por toda aquela região? Enfim, se identificar no noroeste do estado, e a cidade polo, que é Itaperuna, o deslocamento de gente de Itaperuna, do Espírito Santo, para Varriçai, para fazendas de café, enfim, para as pequenas pousadas que tem naquela região. Enfim, é preciso ter esse inventário para que a gente possa estimular o que já existe, que é o turista que já vai, como eu disse, de Minas Gerais para Cabo Frio, estimular, mas mostrar os novos potenciais, os novos destinos. Enfim, eu acho que o carioca que mora na capital, enfim, ele também precisa se aventurar e conhecer um pouquinho o nosso estado, que é a nossa realidade. Então, esses são desenvolver política pública a partir do inventário que a gente vai fazer a partir das universidades. Falta divulgação também, bastante, né? O senhor estava falando de estradas, de acesso, mas divulgação também, das pessoas conhecerem o que há no interior do estado. Exatamente. Muita gente não sabe. Às vezes a gente virou moda Búzios, virou moda Petrópolis, enfim. É preciso mostrar e trazer à tona o que a gente tem de mais belo. Enfim, a gente como político, enfim, conheço bem o estado do Rio de Janeiro e sei que existem potencial turístico em várias regiões que hoje não se vê quase turista. Então é preciso que a gente tenha esse inventário e aí sim, potencialize. São Paulo para o Rio de Janeiro é fundamental que o paulista possa vir para o Rio de Janeiro, enfim, que goze aqui das nossas belezas, que possa conhecer Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, enfim, Paraty. A ligação de São Paulo, lembrando, com Angra dos Reis. Então, essa integração é preciso estar mais presente nas políticas públicas no estado do Rio de Janeiro para desenvolver o turismo ainda mais no nosso estado. Nós tínhamos um programa chamado PNMT, Programa Nacional de Municipalização do Turismo, onde o objetivo desse programa era interiorizar o turista, ou seja, ele chegava pelos portões de entrada, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, pelas capitais e, obviamente, entraria para o interior. Só que a gente observa que existe um problema muito grave desses municípios do interior que acham que o problema principal é a falta de promoção. E não é esse o principal problema. O pior problema é a falta de infraestrutura e de um preparo técnico para receber o turista. Eu não vou citar casos específicos, mas, por exemplo, festas populares que tomaram projeções enormes, fazem uma promoção enorme, só que quando a demanda, né, trazida pela mídia, ela não consegue, na verdade, produzir... Acolher essa demanda, suportar essa demanda, que, na verdade, não tem hotel, não tem restaurante, não tem banheiro público, não tem segurança, e que, na verdade, cria um caos nas estradas, cria um caos nas condições da população que permanecem lá, porque, na verdade, o que acontece? Uma cidade, quando é pequena e realiza um grande evento, as cidades vizinhas, elas todas se beneficiam em relação a isso. Mas o que acontece? As pessoas, como não têm uma legislação muito clara e muito bem definida, como as normas não estão muito bem definidas, acontece que, na verdade, há uma população que vai para lá e aí vai encher de isopor, que vai levar o carro e vai vender cerveja no carro. Desordem urbana mesmo. Uma desordem urbana, leva sujeira, não deixa resíduo financeiro nenhum e que, na verdade, o evento acaba saindo desgastado e que desgasta a imagem desse destino. E aí tem a questão do turista, enfim, do visitante mal atendido, o boca a boca negativo, enfim, tem uma repercussão 4, 5, 6 vezes maior do que aquele turista que é bem atendido. O bom cliente é aquele que volta. As universidades, nós estamos falando do mercado informal. Há muita procura pelo curso de turismo? Olha, a gente tem uma procura muito grande nas instituições de ensino superior pelo curso de turismo e hotelaria. Virou uma moda, assim,
em função das novelas que propagam a função e a profissão do turismólogo, que é uma profissão não tão nova assim, mas que na mídia isso veio através de hotéis, através de reportagens, mas sobretudo por uma questão vocacional e uma quebra de preconceito em relação às famílias. Porque no passado as famílias induziam, ou pelo menos pediam, que os seus filhos fizessem ou direito, ou economia, ou medicina. E há um esgotamento dessas profissões, há uma capacidade não tão grande de absorção dessa mão de obra toda, e é preciso se criar novos postos de trabalho, é preciso inovar na formação. Hoje não é possível mais você ter uma formação só, porque não sobreviverá nessa competitividade do século XXI. Então é fundamental que a gente consiga quebrar o preconceito de que turismo é um curso à parte. E isso tem acontecido porque a gente tem recebido turmas todos os anos cada vez maiores. Então é uma procura muito grande pelo curso de turismo e pelo curso de hotelaria. Existe mercado para absorver esses alunos? Olha, mesmo com esses problemas todos que a gente acabou de falar? 87% dos nossos alunos, na última pesquisa, foram absorvidos pelo mercado de trabalho. É claro que não são todos cargos gerenciais de supervisão. Muitas vezes esse aluno começa com um cargo técnico, né? Um balcão de recepção de hotel, às vezes como um agente de viagem. Mas mesmo quando o mercado não absorve, o profissional de turismo tem a condição de abrir essa oportunidade. Ou seja, ele passa a não pedir mais emprego e começa a gerar novos postos de trabalho, porque o mercado no Rio de Janeiro é carente de serviços de todas os tipos, e que na verdade cada vez que um aluno começa a pensar como empresário, ele começa a abrir um leque de opções incríveis, porque estamos ainda num estágio embrionário da atividade turística no Brasil. Só recebemos 5 milhões e meio de turistas ano. Por exemplo, o Louvre recebe 8 milhões de turistas. O Louvre, o Museu do Louvre. Nós também estamos localizados de uma forma não tão estratégica. Estamos distantes dos grandes polos emissores. Europa, Estados Unidos. Se a gente quer vender praia, a gente tem ali o Caribe no meio, a gente tem a Polinésia Francesa, que é o reduto. Temos toda a parte ali, né, mediterrânea. Então a gente tem uma dificuldade na formação da imagem também do produto. E agora é um momento muito oportuno do desenvolvimento da atividade turística do Brasil para o brasileiro. O turismo doméstico e a América do Sul deve fortalecer sensivelmente o estado e o volume de turistas que a gente tem como interesse e potencial para receber. Deputado, a gente já está encerrando o programa, mas eu acho que a gente deixa uma dica aqui, e foi impressionante a comparação que o senhor fez do museu com o país, né? O Louvre com o Brasil. Eu acho que a gente deixa a dica no ar de que o mercado de trabalho na área de turismo vai ampliar ainda mais, né? Então, uma dica para quem está começando agora, está pensando em vestibular. Não, sem dúvida, é um mercado que a gente tem todo o potencial, todas as condições reunidas aqui no Rio de Janeiro, enfim, e esse mercado só tende a crescer. Claro, é uma tarefa grande do setor público, do setor privado, mas é preciso fazer, é preciso realizar que a gente possa ter esses jovens aí empregados, enfim, um índice impressionante, 87% que sai da faculdade consegue um emprego, e aquele microempresário, você pode começar a sua empresa, enfim, pode agenciar e dali seguir em frente. O Rio, eu acho que tem um potencial muito grande, a gente precisa entrar nesse tema com toda a força. Ok, muito obrigada, professor, pela sua presença aqui na TV Alerj. Obrigada, deputado. O nosso programa está acabando e se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.tvalerj.tv. Até a próxima!